Olá! Gostaria de compartilhar com vocês algumas lições de sobrevivência aprendidas com a pandemia. Não me refiro à sobrevivência sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista de saúde, como evitar ser contagiado pelo vírus, mas sobrevivência ao impacto econômico causado pela pandemia. A primeira lição nos remete a Charles Darwin, o famoso cientista britânico, que no século XIX escreveu A Origem das Espécies, e a quem se atribui o conceito de sobrevivência dos mais aptos. O que Darwin queria dizer com sobrevivência dos mais aptos não era necessariamente que os mais fortes ou até mesmo os mais inteligentes seriam os que teriam maior probabilidade de sobreviver, mas sim aqueles com maior facilidade de se adaptar às mudanças impostas pelo meio ambiente. E nesse sentido, gostaria de oferecer um exemplo pessoal. Em 1967, quando eu tinha 28 anos, eu me tornei professor da Escola de Administração de Empresas da FGV. E anos mais tarde, fundei a minha própria empresa de consultoria em treinamento e desenvolvimento. Em 2020, eu havia acumulado mais de meio século de experiência em ensino e treinamento, predominantemente na modalidade presencial. Eis que surge a pandemia. O último evento presencial que conseguimos realizar foi em fevereiro de 2020 e em março fomos obrigados a cancelar um evento de grande porte em função das restrições impostas pela pandemia. Nosso faturamento caiu a zero. Tivemos que fazer uma análise urgente e crítica de todos os nossos procedimentos e chegamos à conclusão que você ser um expert em algo que ninguém quer comprar não é muito benéfico, não é muito útil. E nos reformulamos totalmente, tivemos que nos reinventar e em junho de 2020 conseguimos realizar o nosso primeiro evento de treinamento 100% virtual para um cliente multinacional de grande porte com pleno sucesso. E se me for permitido acrescentar alguma coisa às lições de Charles Darwin, e de fato ele não poderia, no século XIX, prever qual seria o ritmo, a velocidade da mudança no século XXI. E então eu reformularia a frase de Darwin dizendo o seguinte: não só é necessário para a sobrevivência que nos adaptemos às mudanças impostas pelo ambiente, mas é imperativo que façamos isso com grande velocidade, senão não conseguiremos sobreviver. Vamos à lição número 2. Essa é a lição minimalista. Como o nosso faturamento foi enormemente reduzido, tivemos que reduzir também as nossas despesas. E examinamos cuidadosamente todos os nossos gastos, todos os nossos processos, todos os nossos sistemas de trabalho e conseguimos separar aquilo que era absolutamente essencial, imprescindível, indispensável, daquilo que era secundário, supérfluo e, portanto, dispensável. E assim fazendo, conseguimos reduzir em mais de 30% as nossas despesas, o que evidentemente foi fundamental para a nossa sobrevivência. E fizemos isto sem demitir ninguém, sem reduzir salários, a não ser o meu próprio, mas realmente enxugando todos os nossos processos e todas as nossas despesas. A lição número 3 refere-se à análise cuidadosa que tivemos que fazer de nossos relacionamentos, de nossas parcerias, incluindo nossos fornecedores, e separar aqueles que estavam conosco porque naturalmente queriam tirar proveito disso e porque visavam o lucro apenas, daqueles que estavam conosco numa verdadeira parceria. E conseguimos que esses últimos reduzissem substancialmente as suas taxas, seus honorários, o que muito contribuiu
para a nossa sobrevivência econômica. Isso tudo nos ajudou também a separar o joio do trigo, isto é, quem são os parceiros que estão conosco para o longo prazo e quem são aqueles que são apenas para os momentos fáceis, mas não estão dispostos a enfrentar os momentos difíceis conosco. Essa foi uma lição muito importante, mesmo que algo penosa para ser aplicada na prática. E a quarta lição é, na verdade, uma reflexão sobre as lições anteriores. E vejam bem, tornou-se prática comum culpar a pandemia de praticamente todos os nossos males e todos os nossos problemas. E a verdade é que a pandemia tem sido algo terrível, inclusive nesse custo totalmente inaceitável em termos de vidas humanas, danos à saúde, com sequelas, inclusive, e também, sem excluir danos econômicos, alguns, inclusive, de grande repercussão. Mas nem tudo é causado pela pandemia. Vejam, é muito confortável atribuir a responsabilidade a um fator externo, porque é muito difícil nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos próprios problemas ou pela permanência de problemas com os quais convivemos. Mas não é possível atribuir a responsabilidade de tudo à pandemia, mesmo porque algumas coisas são muito anteriores à pandemia. Nós já estivemos convivendo com elas há muito tempo. Portanto, a conclusão disto é que a pandemia, por péssima, por ruim que seja, não é talvez a nossa única nem a nossa maior inimiga. Nossa maior inimiga é a nossa zona de conforto. É tolerarmos, é convivermos com problemas, seja no âmbito pessoal, familiar, organizacional, da sociedade, nacional, internacional, etc. Então, essa excessiva tolerância, essa excessiva permissividade é que faz com que a gente conviva com problemas que nós temos que realmente enfrentar e resolver. Então, espero que essas reflexões adquiridas com desgaste, com sacrifício, com sofrimento, sejam úteis para vocês. Muito obrigado por terem escutado até o final e até breve!